nessa noite, né, de reunião entre os amigos. Eu gostaria de pedir para o senhor Osmar, o senhor poderia apresentar para nós o doutor Aldeniz? Pois não. Obrigada. Primeiramente, uma boa noite a todos os convidados ou interessados nesse trabalho que nós vamos realizar. Primeiramente, vamos nos situar no evento. Estamos no ciclo de palestras da USE Distrital da Penha, referente ao mês de agosto. Estamos na plataforma virtual do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires. Essa é a nossa situação. Passemos, então, agora ao palestrante. Eu vou iniciar dando a ele o título de eclético. Por que eclético? Primeiramente, Dr. Aldeniz Leite da Silva Júnior, o escritor. Seu livro, Da Obsessão à Liberdade Espiritual, pela editora Baraúna, está no mercado à disposição. Agora vamos passar a outra situação. Dr. Aldeniz, médico, formado em Belém do Pará, onde nasceu. Está em São Paulo há 32 anos. Especializou-se em saúde mental após conhecer o Espiritismo. Dedica-se à logoterapia e análise existencial há mais de 15 anos. É pesquisador e palestrante espírita, membro da Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e coordenador do Grupo Roteiro, Núcleo de Saúde Mental. Hoje o Dr. Aldeniz estará conosco num bate-papo em torno do tema Os desafios do diálogo em família nos dias atuais. Então, eu acredito que justifiquei o título de eclético. Agora, então, passamos a palavra ao Dr. Aldeniz, o nosso palestrante. Muito obrigado, Osmar. Uma boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua bondade, na sua misericórdia e nos inspire a todos hoje, a fim de que aprendamos um pouco mais a respeito do convívio familiar, das experiências domésticas que na atualidade vêm sofrendo profundos abalos, como nós sabemos. Desde final de fevereiro até os dias de hoje, nós estamos sob uma ameaça muito significativa. Uma ameaça em relação à qual nós sequer tínhamos ideia da carga com que ela chegou, com que ela nos machucou, nos feriu, nos atacou violentamente, que é a pandemia pelo novo coronavírus. Essa pandemia trouxe para todos nós, num sentido médico, num sentido organizacional de tratamento médico, repercussões muito importantes, ceifando inúmeras vidas, comprometendo a estabilidade dos lares, trazendo comprometimento de ordem emocional e orgânica no mundo inteiro. Nunca se viu, desde longínquos tempos, algo parecido com isso. Se nós avaliarmos francamente, dentro do nosso contexto de vida aqui no planeta,
praticamente, não nos defrontamos com tamanha preocupação, tal qual essa em que nós nos encontramos. Recordem-se que nós estamos mais ou menos parecidos quando, na Primeira Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki foram atingidas e as pessoas, durante anos, necessitaram viver soterradas em porões, a fim de se protegerem das radiações, e muitas delas não conseguiram tal proteção, adoecendo de câncer e de outras doenças degenerativas. Hoje, nós passamos aproximadamente pela mesma experiência, guardada as devidas proporções. Mas passamos quase pela mesma experiência, porque nós fomos convidados pela misericórdia divina a retornar para os nossos lares. Nós fomos obrigados, de maneira compulsória, a assumir novamente o ambiente doméstico ao qual nós não estávamos mais habituados. Durante longo tempo, nós fomos pessoas acostumadas às ruas, ao trabalho, ao lazer, aos divertimentos de ordem geral, aos compromissos inúmeros, quase sempre fora de casa. Nós retornávamos para casa para tomar um banho, dormir, cumprimentar o familiar e logo em seguida, pela manhã, bem cedo, já estávamos quase todos nós transitando pelas avenidas, cumprindo outras obrigações não inerentes ao nosso lar. O Ocidente como um todo tem essa característica de morar quase fora de casa. A misericórdia divina, percebendo a desestruturação do lar, o afastamento entre pais e filhos, a desorganização das relações conjugais, percebendo que a criatura humana estava bastante voltada para os seus afazeres peculiares em nível quase que bastante egoísta, enviou para o mundo inteiro um sinal. E esse sinal, que representa um DNA viral capaz de provocar grandes problemáticas do ponto de vista respiratório, fez com que uma gama imensa da população, se não quase todas as pessoas, a voltarem para dentro de casa. Isso se compara, se nós examinarmos cuidadosamente, à parábola do filho pródigo. O filho pródigo representa todos nós que dizemos ao pai: dá-me parte da herança, que eu quero ganhar o mundo. Não é exatamente isso que geralmente nós tendemos a fazer? Ganhar o mundo, sair por conta própria à cata de experiências que nos promovam prazer, satisfação, liberdade, porém, frequentemente, sem responsabilidade coadjuvante. Consequentemente, o nível de sofrimento é muito alto. Assim ocorreu com o filho pródigo. Ele pede parte da herança, sai com ela e entra numa derrocada absoluta, como consta na parábola, passando a se alimentar da comida dos porcos com que ele conseguia se aproximar para comer aqueles restos alimentares. De repente, ele cai em si e faz uma viagem de volta para a casa do pai, pedindo intimamente para que ele seja o
último dos seus servos, não tem problema, contanto que ele novamente faça parte de algo, tenha uma sensação de pertencimento, porque ele estava completamente abandonado, à mercê da sua própria ignorância. Exatamente o que acontece hoje. Nós, até bem pouco tempo atrás, presos ainda a inúmeros aspectos do imediatismo humano, preocupávamos com coisas comezinhas, com o trabalho, com pagar as contas, com resolver problemas triviais, com se divertir. E aí, de um modo súbito, somos convocados a voltar para casa, semelhante ao fenômeno da parábola. E o que acontece quando nós voltamos para casa? O que foi que aconteceu quando, até o dia de hoje, retornamos para a nossa casa? Alguns fenômenos curiosos aconteceram. Primeiro, a violência doméstica aumentou consideravelmente. A violência contra a criança e o adolescente cresceu de modo muito importante. Os abusos de natureza infantil também. E, por fim, o suicídio aumentou de taxa de uma maneira muito alarmante. Para que se tenha uma ideia, no mundo inteiro, durante a pandemia, 1 em cada 3 mulheres sofreu agressão física. Essas são as estatísticas. Da mesma forma, a violência como um todo, violência contra a criança, o adolescente, violência em relação à mulher, violência de toda sorte dentro do lar, cresceu em alguns estudos 35 a 40% em relação às datas anteriores da pandemia. Da mesma maneira, ansiedade, depressão, estresse, abandono de emprego, divórcios cresceram muito intensamente também no período da pandemia. Que tipo de informações isso nos traz? A informação fundamental, do ponto de vista profundo e espiritual, quer dizer que nós ainda não sabemos viver em família. Nós ainda temos muita dificuldade do ponto de vista emocional, estrutural e moral para ocupar o espaço doméstico. O que representa, em essência, a família? O que é realmente a família? Do ponto de vista espírita, a família, como também no contexto psicológico, é uma resposta similar, representa a constituição ou união de pessoas que, de forma mútua, colaboram umas com as outras em regime de amor, fraternidade e companheirismo, a fim de que haja o crescimento individual e coletivo no ambiente doméstico em nível moral e emocional. A família tem essa finalidade superlativa, embora haja outras características que logo mais vamos citar. Mas eu quero iniciar a reflexão citando que o fundamento precípuo da família é a união mútua de pessoas que se ajudam a fim de se desenvolverem individual e coletivamente em âmbito emocional e moral. De modo que
é justamente no ambiente doméstico que se dão os primeiros encontros e os primeiros arroubos de lucidez, de integração social, de convívio em nível de cooperação, auxílio e fraternidade. Porque se nós não aprendermos isso no ambiente familiar, como poderemos atender às demandas no ambiente social, se em número restrito nós não temos, de modo algum ainda, capacidade emocional e moral para servir, contribuir de modo adequado? Então, a bondade divina inspirou a constituição familiar, para que o espírito, através das suas conexões com criaturas de maior proximidade, aprenda a constituir-se de valores. Sem o valor, que tem o componente ético-moral, não pode haver estrutura emocional. E, ao mesmo tempo, quando não desenvolvemos o campo emocional de maneira sadia, também temos dificuldade de formar poderosos valores estruturais em nós, em âmbito espiritual, em âmbito de atuação, de comportamento. Portanto, emoção e valor se encaixam como duas peças fundamentais de uma mesma estrutura que levanta o espírito na direção de Deus e na direção do outro, para ajudá-lo, para amá-lo, para servi-lo, num sentido simbólico, num sentido profundo. Portanto, se nós não temos dentro da família a experiência emocional sadia, e a experiência da constituição profunda de valores, não temos como nos aprimorar em um sentido mais amplo em nível espiritual. Quais seriam esses valores que nós precisamos aprender em âmbito familiar? Em primeiro lugar, confiança, renúncia, responsabilidade. Outros valores como liberdade, como sentido de viver, significado de vida. Esses valores fundamentais, a confiança, a renúncia, a cooperação, a entrega, esses valores fundamentais só podem ser desenvolvidos verdadeiramente em âmbito familiar, no ambiente restrito do espaço doméstico, porque sem que haja profunda intimidade, não pode haver constituição de valor. Eu não posso ter uma relação fortuita com as pessoas, uma relação aleatória e desenvolver valores profundos. O valor profundo que me sedimenta o caráter só pode existir quando eu tenho intimidade, proximidade, profundidade de relação. A família, portanto, tem esse papel essencial. No entanto, uma das coisas que nos chamam a atenção é que nós, criaturas humanas, ainda temos muita dificuldade pelo estágio em que nos encontramos de desenvolvimento intelecto-moral, ainda temos muita dificuldade de assimilar o que é um padrão de relação efetiva e saudável nesse ambiente primário ou primeiro das ligações. Nós imaginamos que a família serve especificamente para atender às nossas necessidades emocionais,
para atender aos nossos caprichos primitivos, quando, em realidade, o ambiente familiar serve para nós compreendermos a nossa parcela de integração, a nossa parcela de valor no campo da cooperação uns com os outros. E, normalmente, ainda não é isso de maneira própria que nós concebemos. Veja, por exemplo, o relacionamento conjugal. Os relacionamentos conjugais, de uma forma geral, ainda hoje, ocorrem de uma maneira extremamente precipitada, de uma maneira extremamente pueril. E as ligações afetuosas entre as pessoas ainda se dão em função do prazer, da satisfação dos sentidos, da busca de uma experiência imediata de gratificação. E quando as pessoas se unem por esse intermédio, o fracasso é imediato, porque toda a união conjugal tem uma finalidade essencial. Como o próprio Jesus nos ensinou, de uma maneira muito interessante no Evangelho, nós vamos encontrar, certa vez, as pessoas se aproximaram dele e o interrogaram a respeito da carta de repúdio que Moisés orientou os hebreus a darem para as suas mulheres quando elas não os servissem mais de maneira adequada. E Jesus, então, de uma maneira muito incisiva, afirmou que aquela carta de repúdio que era dada, aquilo acontecia em função da dureza do coração das pessoas. E em função dessa dureza de corações, Moisés prescreveu a carta de repúdio para liberar a mulher da violência doméstica, dos abusos que lhe eram praticados, das privações pelas quais ela passava. Por isso, ele permitiu a carta de repúdio. E Jesus completa dizendo, mas no princípio não era assim. As pessoas, no princípio, disse ele, se respeitavam, se amavam, se compreendiam. E isso foi gradativamente sofrendo graves deturpações. Sendo assim, a carta de repúdio foi uma arma que ele conseguiu lançar mão para proteger a mulher da submissão e da violência a que ela era submetida. Porém, disse ele, o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. Que mensagem excepcional! Que mensagem fabulosa! Vejam, o homem não deve separar o que Deus uniu. Essa proposta vai muito além do que o divórcio. Allan Kardec, de maneira muito sábia, estudou a respeito do divórcio, empregando essa mensagem ou essa passagem de Jesus, no que ele estava totalmente correto. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui do ponto de vista psicológico para incluir essa passagem no ambiente familiar. Ele quis dizer que o homem não pode separar, isto é, romper, destruir tudo aquilo que Deus, na sua sabedoria, que a vida, na sua harmonia, aglutinou. Isto quer dizer que o amor entre duas pessoas representa a aglutinação sábia de todos os valores que se conjugam no bem entre duas pessoas. Quando duas pessoas estabelecem uma união, essa união precisa ser verificada com base numa afetividade profunda e não como hoje vem acontecendo,
com aquela situação, por exemplo, de ficar nas baladas, com aquela situação imediata de se conhecerem e sequer saberem o nome um do outro e imediatamente estabelecerem um vínculo de natureza sexual sem qualquer significado, sem qualquer valor, numa busca imediata de prazer. Consequentemente, sobrevém com muita frequência a gravidez indesejada, a união indesejada e os vínculos de insatisfação futura que se estabelecem entre essas duas criaturas. Ou sobrevém, por exemplo, a precipitada paixão, onde as criaturas se apaixonam, se interessam de uma forma obsessiva uma pela outra, acreditando na sua imagem pueril, na sua imaginação de criatividade, que aquele outro não tem defeitos, não tem problemas, não tem dificuldades, não tem vicissitudes, e rapidamente lançam-se numa união sem conhecer profundamente o coração e a vontade do outro, consequentemente resultando em uniões catastróficas com muita frequência. E aí cabe, portanto, a compreensão do que significa uma relação conjugal profunda. A relação conjugal, obrigatoriamente, ela se dá de uma maneira serena, de uma maneira honesta e sincera, quando as criaturas se identificam na sua singularidade, passam a ser insubstituíveis, portanto, amadas de maneira profunda, na sua natureza espiritual e não na sua natureza corporal ou emocional apenas, mas nós conseguimos enxergar naquela criatura o vir a ser, aquela força interna, os potenciais naturais que a criatura tem e muitas vezes nem sequer foram descobertos. E a união conjugal serve justamente para que ambos se elevem na direção do cultivo emocional sadio e também da experiência espiritual engrandecedora para futuros cometimentos muito mais sadios. É para isso que serve a união conjugal. E a partir daí, a orientação na direção dos filhos que chegam desta união, uma vez que o lar, naturalmente, com muita frequência, é composto dessa união conjugal e da prole que advém dessa mesma união, os filhos. Consequentemente, uma coisa que eu tenho observado em atendimentos de natureza psicológica, psiquiátrica, tenho visto claramente um detalhe importante que eu quero destacar aqui. Tenho visto que os casais, na constituição dos seus filhos, na orientação, têm criado os filhos com amor. Entretanto, têm esquecido de criá-los para o amor, o que é completamente diferente. Nós podemos criar os nossos filhos com amor. Entretanto, nem sempre os criamos para o amor. E é necessário, do ponto de vista moral e emocional, ensinarmos os nossos filhos a amar. Recentemente, eu vi uma experiência muito curiosa. Eu estava caminhando pela rua e vi um casal à minha frente discutindo de maneira copiosa, até violenta. Um deles lançava alguns palavrões muito rudes na direção da outra pessoa. E eles vinham, então, num litígio verbal muito intenso. Passado algum tempo, eu acompanhando gradativamente eles no passo, em meio à rua, vimos adiante, lá na frente, uma criança de aproximadamente 7 ou 8 anos sair da porta da sua casa
e entregar um prato de refeição para um mendigo que estava encostado no muro ao lado, bem próximo da casa dela. Repentinamente, no momento em que eu também estava passando por ali, vimos a criança fazer isso, o casal estancou o passo. Parou subitamente. E eu também parei, porque aquilo me tocou de uma maneira muito profunda. E o casal conversando, o rapaz disse: "Puxa vida, veja isso, que linda cena. E nós aqui brigando, discutindo por tão pouca coisa. Que lição para nós." E aí eu me aproximei, olhei também a cena e disse assim para o casal: "Que bela cena, não? Que coisa fantástica. Vejam o que é o ensino da fraternidade para uma criança. Esta criança está aprendendo a dar, a servir, a ver o outro com amor, com carinho. Portanto, ela está sendo educada para o amor e não apenas sendo criada com amor." Então, eu trago essa experiência para dizer que nós precisamos, no ambiente doméstico, e é para isso que serve a família, criar os nossos filhos para amar, para servir. E nós estamos esquecendo isso. Estamos tentando protegê-los de tudo. Estamos tentando fazer o máximo que pudermos para que eles não sofram. Estamos lutando para que eles tenham aquilo que de melhor possam alcançar. Entretanto, não estamos conseguindo ensiná-los como sair de si para dar-se ao mundo em nome do amor. As crianças, ainda com muita frequência, experimentam conteúdos egóicos de poder, de domínio. E é justamente nesse momento que os pais mais maduros, mais conscientes, devem aproveitar essas experiências para ensinar a criança a amar. Porque família é isso, é ensinar aqueles que dependem de nós por um tempo a servir e amar, a fim de que se tornem adultos generosos, adultos competentes do ponto de vista emocional e moral. Porque a família, quando se une em um seio doméstico, nós sabemos aqui, isto não é casual. Existe uma programação muito cuidadosa para cada família que surge no ambiente terrestre. Nós somos espíritos imortais, destinados à luz, à plenitude da vida. Somos espíritos que passaremos ao largo da eternidade construindo monumentos de valor com tudo aquilo que representam as nossas aptidões, aquilo que sabemos fazer. Consequentemente, como somos seres interdependentes, precisamos uns dos outros. A misericórdia de Deus constituiu o lar como aquele cadinho redentor das almas para que possam se purificar, para que possam se iluminar. E vêm para cá, momentaneamente, aqueles seres que têm algum grau de afinidade, seja numa afinidade construtora, seja numa afinidade probatória. Não importa que padrão de afinidade seja, porém, são seres afins, que se unem por laços de afeição ou que se unem por laços antagônicos, que também representam sinais de afinidade. Antagonismo não quer dizer oposição, quer dizer, com muita frequência, em um sentido espiritual, similaridade de propósitos, de objetivos, de desejos, de tendências,
Consequentemente, são esses que vão se unir, porque têm uma larga trajetória de experiências em comum, que precisam ou ser continuadas ou ser refreadas através da paciência, da tolerância, da renúncia, do sacrifício, por vezes. É para isso que serve a família, para domar as más inclinações individuais e, ao mesmo tempo, fazer com que desabrochem os potenciais mandatórios para que o espírito se dirija ao seio da criação universal que está dentro de si, que é aquele reino que Jesus anunciou que todos nós possuímos, o reino dos céus. Na psicologia espiritual, o reino dos céus nada mais é do que o reino dos valores profundos, morais, conquista inalienável do espírito ao longo das múltiplas reencarnações pelas quais ele passa. E o fundamento disso é a capacidade de amar, de servir, de entregar-se profundamente na direção do outro. Então, nós chamamos isso, na logoterapia, dizemos que o eu está sempre na direção de um tu, de um outro, para que nesta relação de encontro ambos possam mutuamente auxiliar-se na direção do céu. E isto é conseguido logo de imediato no ambiente familiar. Tenho visto claramente experiências familiares extremamente complexas. Deparei-me recentemente com uma situação em que um rapaz de aproximadamente 28 anos entrou na minha sala e contou-me claramente sintomas depressivos. O humor muito rebaixado, uma dificuldade para dormir, uma tristeza muito profunda, uma falta de energia, de ânimo para prosseguir com as atividades, enfim, era notoriamente um quadro depressivo. Posteriormente, no momento em que ele saiu da sala, eu pedi para que sua mãe, que o acompanhava, entrasse, a fim de que eu colhesse algumas informações a respeito dos sintomas do rapaz na visão de uma outra pessoa próxima, o que normalmente fazemos para conseguirmos mais dados de entendimento daquele problema. Uma consulta com o familiar. A senhora entra e disse para mim, ele deve ter contado que é depressivo. Ele deve ter contado que é uma pessoa sofredora, uma pessoa entristecida, uma pessoa para a qual nada dá certo. Entretanto, eu quero dizer ao Senhor que este rapaz é um carrasco na minha vida. Ele vem atormentando a minha existência desde que nasceu. E eu, com muita sinceridade, não tenho mais paciência de conviver com ele. Não tenho mais condições para manter qualquer vínculo com ele. Todos os dias eu rezo para que ele procure fazer uma viagem, deslocar-se, buscar um outro rumo, porque a nossa convivência não tem condições de se manter mais. Eu sei que ele é meu filho, entretanto, eu não suporto mais esta convivência com ele. Bem se vê, em um testemunho como esse, muito honesto, por sinal, a honestidade merece respeito. Um testemunho como esse, tão honesto, vem mostrar as relações kármicas muito sérias e profundas que quase todos temos no seio familiar. Todas as rusgas, os desentendimentos,
as agressões, as animosidades. Tudo isso representa a lembrança ainda confusa de experiências pregressas que vivemos com essas mesmas pessoas com as quais hoje nos encontramos. E Deus permite essa convivência para que todos tenhamos o retorno ao ambiente de entendimento, fraternidade e compreensão uns com os outros, para que voltemos a estabelecer laços de afinidade sadia, respeitosa, no mínimo respeitosa uns com os outros. Talvez não seja nem possível estabelecer o amor, mas pelo menos o respeito, a integridade de convivência, o oferecimento de liberdade para o outro ser como deseja, seguir o caminho como lhe aprouver, mas, ao mesmo tempo, respeitando-se um ao outro, entendendo o espaço e a liberdade, o território de ação uns dos outros. Isso é o mínimo que, no ambiente familiar, nós já podemos conseguir. Portanto, bem se vê que nessa situação em que nós nos encontramos, em um mundo de provas e expiações, os laços de união familiar, com muita frequência, são em decorrência de destruições da afetividade que no passado ocorreram e que agora a nova convivência, o novo entrosamento surge para que essas arestas sejam cuidadosamente aparadas em nome da tolerância, do respeito, da compreensão e da dignidade de convivência. Minimamente isso é necessário em um ambiente familiar, na condição em que nós nos encontramos. E é por isso que vemos hoje, também dentro do seio da família, inúmeros casos de depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, transtorno bipolar e tantos outros transtornos emocionais altamente complexos, cujo fator causal primordial é a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor, aquele sentimento destruidor, qual seja ele, que vem de recordações anteriores onde os relacionamentos não foram produtivos, não foram ou não gozaram de uma experiência sadia. E agora, todos esses seres se encontram novamente para corrigirem os danos do pretérito, ajustando as forças espirituais e emocionais uns com os outros. Dá para perceber claramente a importância que tem a família, a importância que tem a união dos seres que se fortalecem gradativamente no cadinho do lar para se constituírem de novos valores, de novas conquistas, de novos saberes, a fim de que mais tarde possam acalmar o próprio espírito, perdoar-se intimamente dos erros cometidos, vencer ou superar o complexo de culpa que se estabelece em quase todos nós, de uma forma ou de outra. Nem sempre sentimos profundamente a culpa, mas no comportamento nós a exibimos, porque são comportamentos autossabotadores, habitualmente autossabotadores. Todos nós, de alguma forma, em função dos débitos anteriores, adotamos sentimentos que não compreendemos muito bem, incertezas no âmago de que não temos explicação. E isso se dá graças a uma memória que não foi destruída, a memória do passado, que vem como uma emoção profunda de angústia, ansiedade ou tristeza, tédio, enfado.
e são sinais de que antes nós desregulamos as forças divinas no nosso interior. E agora precisamos repará-las, reconstruí-las de forma saudável. Para concluir, quero deixar uma reflexão, dizendo que o lar é o termômetro emocional da evolução humana. Por que eu me refiro a isso? Porque nós vemos com muita frequência no dia a dia pessoas que olhamos e dizemos assim: fulano é maravilhoso, fulano é excepcional, que pessoa fantástica. Fora de casa, dentro de casa, frequentemente, quando observamos o seu comportamento, notamos que trata-se de alguém, por vezes, tirano, rude, intolerante, briguento, impaciente, mostrando, portanto, que aquilo que ele exibe lá fora não é a sua realidade. A sua realidade está no lar, onde ele, entrando porta adentro, tira a máscara e mostra-se tal qual é. Grosseiro, impaciente. É curioso quando vemos, por exemplo, uma senhora, como exemplo, que vai visitar uma amiga. Chega em casa, na casa da amiga, e a cumprimenta, senta, e a amiga diz: vou fazer um chá para nós. Faz o chá, entrega a xícara na mão da visitante. Repentinamente, o filho pequeno da anfitriã, correndo pela sala, esbarra na convidada e a xícara cai sobre o seu vestido, molhando-o. A dona da casa imediatamente corre e pede desculpas. E a moça convidada diz: imagine, é uma criança. E criança, nós devemos compreender, está na plenitude da infância. Criança corre, criança é peralta. Isso é normal, não se preocupe com isso. Ela vai embora, entra em casa e encontra uma toalha de banho fora do lugar. E aí lança o primeiro impropério contra o filho, a filha, o marido, ou quem quer que seja de proximidade que ali está e que esqueceu a toalha fora do lugar. Em seguida, ela vê vários brinquedos espalhados pela sala, tumultuando o trajeto, o trânsito pelo ambiente doméstico. Então, ela lança o próximo grito com relação ao filho, pedindo de uma maneira rude que ele guarde tudo, porque ele é muito bagunceiro e irresponsável. É curioso, porque agora há pouco ela foi tão tolerante com o filho do vizinho, com o filho da amiga. Por que não pode ser tolerante, amorosa com os seus, da sua própria casa? Portanto, o termômetro emocional da evolução humana é o lar. Basta observarmos como estamos nos comportando dentro de casa. Somos tolerantes? Somos pacientes? Desculpamos a palavra mal aplicada? Desculpamos as coisas que não saíram exatamente como nós gostaríamos? Respeitamos as diferenças e as vontades uns dos outros? Oferecemos espaço e escuta para que os outros falem e sejam compreendidos? Porque lá fora, normalmente, fazemos isso. Somos tolerantes com o patrão, queremos mostrar capacidade, somos gentis, às vezes com o colega de trabalho, somos muito gentis com
aqueles amigos que vemos de vez em quando, mas e com aqueles que encontramos todos os dias, que nos conhecem de forma desnudada? Como nós tratamos essas pessoas? Conforme nós a tratemos, aí está o verdadeiro termômetro emocional que nos aponta o nível evolutivo. Se não for condizente com a cooperação, com a paciência, com a tolerância, e lá fora somos o oposto, não somos criaturas reais. Estamos usando constantemente máscaras bastante ocultadoras daquilo que realmente somos em espírito. Então, exercitemos em primeiro lugar, no ambiente doméstico, os valores e também o campo emocional sadio, controlando a raiva, controlando a mágoa, desculpando as ofensas, controlando a língua para que não lance farpas verbais na direção daquela pessoa que nos ama tanto, mas que não é perfeita, assim como nós, e pede de nossa parte compreensão, respeito e paciência para que ela possa acertar mais. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Espero ter trazido algumas reflexões importantes a respeito do convívio e das relações no campo doméstico e fico à disposição agora às 21 horas. Temos aqui, pelo que eu percebi, mais uns 20 a 30 minutos. Se houver alguma pergunta, alguma colocação que eu possa auxiliar. Muito obrigada, doutora Aldenice, por hora. Eu vou dar uma repassada aqui no chat, onde algumas pessoas deixaram as questões, algumas perguntas. O Ari disse simplesmente maravilhosa palestra. O Aloísio colocou assim: o diálogo pode ser considerado como uma regra importante e fundamental para a convivência familiar. Gostaria que você comentasse sobre o papel do pai responsável no estabelecimento dessa regra, o diálogo, para uma convivência harmoniosa. Não há a menor dúvida. Eu que faço frequentemente terapia de casais e terapia de família, vejo que o principal problema, e me refiro de fato ao principal, o principal problema é a falta de comunicação adequada. Não é propriamente a falta de comunicação, mas a falta de comunicação adequada ou assertiva, aquela comunicação que é útil. Porque a comunicação inútil muitas vezes está presente. É aquela em que nós dizemos frequentemente algo que aponta uma crítica, que aponta um erro. Isso nós sabemos fazer muito bem. Entretanto, dialogar de modo a exprimir sentimentos, a exprimir pensamentos de uma maneira a ser compreendido, isso é muito difícil ainda. Nós sabemos transmitir informações de modo a exigirmos determinado comportamento, mas não sabemos exprimir o que nos incomoda de uma maneira lúcida, orientada, de maneira a sermos compreendidos no que queremos que aconteça. E, nesse caso, não somente o pai, mas todos os membros da família precisam ter, obviamente, uma capacidade, aprender, uma capacidade de comunicação chamada comunicação não violenta, não agressiva. E nem sempre sabemos fazer isso. No caso do pai, que foi a citação do Ari, naturalmente ele quis se referir, creio eu, porque o pai tem uma posição na família
de referência, claro, importante no campo da segurança, no campo do esteio, enquanto, de um lado, ainda acontece, por vezes, da mulher ter maior sensibilidade, maior capacidade de entrega, de carinho, de aceitação, o que nem sempre, hoje, é costume ver. Nós estamos hoje numa frequência muito igualada de manifestações. A mulher é que, na verdade, às vezes provê o lar, o marido fica em casa, ou, na maioria das vezes, ambos é que estão atuando no dia a dia. A modernidade de hoje, graças a Deus, deu espaço totalmente justo e significativo a ambas as pessoas, tanto homem quanto mulher, para se apresentarem na sociedade e desenvolverem suas aptidões. Então, não só o pai, todos têm o papel de promover comunicação sadia, exprimindo suas emoções de forma adequada, exprimindo aquilo que quer, que pensa de uma maneira respeitosa. E eu vejo frequentemente em psicoterapia que isso não acontece. A comunicação acontece, entretanto, de uma maneira totalmente disfuncional. E esse é o maior problema no ambiente doméstico, é a comunicação violenta, a comunicação rude, agressiva. E é esse o grande problema que eu mais percebo. Ô, Mauro, você poderia me fazer a gentileza de continuar, porque eu tô com a vista ruim. Por favor. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta também para o Aldeniz. Por favor, Aldeniz. Claro. É a questão de cuidar com amor e cuidar para o amor. Numa das palestras que nós tivemos recentemente, o promotor de justiça Eduardo Valério comentou com a gente sobre a necessidade, não apenas a opção, mas a necessidade da evolução em sociedade e não apenas da evolução individual. Muitas vezes o que a gente aprende quando estudamos uma religião, uma filosofia, é apenas a necessidade de progredirmos pessoalmente. E ele alertou para isso, que não tem sentido falar num progresso de uma pessoa isoladamente. E hoje você traz essas questões ligadas à família, dizendo que precisamos também aprender precisamos também cuidar para que nossos filhos amem, para que nossos filhos aprendam a amar, né? Eu queria que você propusesse aqui, ou exemplificasse, sei lá, para nós, como que nós podemos, no dia a dia em casa, fazer com que a criação seja para o amor e não apenas com amor. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo geral, mas que vai explicar a metodologia para fazer isso. Vamos imaginar que uma família vai para um balneário, um sítio, encontrar-se com outros membros amigos que lá estão aguardando para um domingo muito agradável, muito feliz. Lá chegando, o filho de 9 anos pega a bola que está dentro do carro dele, desce com a bola e já sai correndo chamando os amigos para um futebol. Passado algum tempo, naquele fôlego imenso de jogar futebol, naquele afã de gol, o garoto chuta a bola e a bola cai num barranco. Ele então começa a chorar e corre para o pai e diz assim: papai, minha bola caiu num barranco. Eu quero uma bola nova. E o pai, por exemplo, diz para ele: como? Perdeu sua bola? Puxa vida, vamos conseguir uma bola imediatamente para você. Coloca o garoto no carro,
vai a uns 2 ou 3 quilômetros, numa cidadezinha pequena, próxima, chega numa casa de utensílios em geral, compra uma bola, entrega na mão do garoto e ele volta feliz com uma bola nova para jogar com os seus amigos. Do ponto de vista psicológico, isso pode parecer algo generoso da parte do pai, que se preocupa com o filho. Entretanto, nesse ponto, peço licença para analisar, dizendo que ele cria o filho com amor, mas não cria o filho para o amor. Porque o amor é a capacidade de suportar dificuldades. O amor é a capacidade de renunciar a alguma coisa. Amar é a capacidade que temos de não nos exasperarmos demais com a perda, respeitando as contingências da vida, sabendo aguardar, sabendo dar espaço, sabendo renunciar momentaneamente a algum prazer. Talvez o melhor nesse caso seria o pai dizer o seguinte: para onde foi a sua bola? Para um barranco. Eu perdi minha bola. Então, por hora, invente uma nova brincadeira. Quando for possível, conseguiremos uma bola para você. Mas, no momento, você pode certamente chamar os seus amigos e empreender com ele qualquer outro tipo de brincadeira que seja agradável. Vocês são pessoas criativas. Faça isso. E lembre-se de uma coisa: alguém achará a sua bola. E provavelmente poderá ser alguém muito pobre, humilde. Veja só, você fará alguém feliz. Você fará alguém risonho com a bola que ele vai encontrar e que era sua. E isso também é muito bom. Então, ensinar a amar é ensinar a esperar, a renunciar, a não exigir, a não cobrar, a não ser atendido de imediato nas suas necessidades. Esse é um dos sentidos de amar, como também em outras experiências. Dar, dividir, repartir. No âmbito do cotidiano, quantas crianças a gente vê, não pegue nisso que é meu, deixe o fulano usar, não, isso é meu. É o instinto natural de defesa mediado pelo ego. Não é que a criança é má, mas ela ainda não sabe repartir. Então, ela precisa aprender a dar um pouco de si, a confiar, a ceder, a dar lugar, a fim de que ela cresça com o regime de fraternidade instituído dentro dela. E é a família, o pai, a mãe, que, sobretudo, devem ensinar isso. Esse é um dos exemplos, dentre outros inúmeros, que eu me refiro a exercer a capacidade de amar. Obrigado, Denis. Tem alguns comentários aqui no chat do Ari. Obrigado por esse grande momento de reflexão. Aloísio, gentileza, se possível, depois compartilhar o vídeo. Eu já coloquei aqui, Aloísio, no chat, o nosso canal do YouTube. Então, daqui a alguns dias estará disponível a palestra do Dr. Aldenis. Também o Aloísio escreveu que obrigado pela oportunidade de reflexão e aprendizado. Eu queria saber se tem mais questões aí. Queria saber se o Osmar, que está nos visitando hoje pela primeira vez, a Maryland, tem alguma questão aqui para o seu Aldenis. Pode ligar o seu microfone aí, Osmar. Está ligado. Satisfação tê-lo aqui no Herculano, hein? Poxa, a satisfação é toda minha, Mauro. Para o doutor Aldenis, primeiramente eu tenho que agradecer porque ele, sem saber, dirimiu a maior parte das minhas dúvidas.
Então, na verdade, eu não tenho uma pergunta formalizada, porque eu acredito que ele foi muito abrangente. Então, dessa forma, fica aí o meu agradecimento e a manifestação da minha alegria de estar novamente em contato com todos vocês e poder também juntos apreciar um trabalho tão bem elaborado pelo Dr. Aldenis. Obrigado, Osmar. Eu também gostaria de agradecer, né, por estar participando com vocês desse trabalho maravilhoso, viu, Mário? Mauro. E doutor Aldenis também, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe, que Deus abençoe todos, né? Para que a gente possa continuar nessa doutrina maravilhosa, tendo todos esses ensinamentos que nós necessitamos tanto, né? Muito obrigada. Obrigado, casal. Mais alguma pergunta, meninos, meninas? Ok. Então, nós vamos encerrar. Vou pedir só para o senhor Aldenis, por favor, fazer suas últimas colocações. E daqui a pouco nós vamos anunciar a palestra da semana que vem. Perfeito, eu agradeço o convite. Para mim foi uma satisfação estar aqui. Podem contar comigo sempre que houver uma oportunidade de nós retornarmos. E uma pergunta, aqui são só trabalhadores espíritas do Herculano Pires ou tem pessoas que apenas frequentam o centro, assistem palestras? Aldenis, essas palestras nós iniciamos, essas palestras virtuais, nós iniciamos no mês de maio. Nós tínhamos, nas quintas-feiras, nesse mesmo horário, palestras presenciais na fundação, lá no Herculano Pires, mas quando se iniciou a suspensão das atividades presenciais, a gente ficou um tempo aí, digamos, titubeando, sem saber o que fazer, e depois iniciamos essa sequência de palestras. Normalmente o senhor estaria presencialmente hoje, lá no Herculano, fazendo palestras dentro das programações da USE, que a gente sempre participa. E o que acontece com essa audiência? Temos um grupo de pessoas que é do próprio Herculano, de vários frequentadores do Herculano, e temos tido a satisfação de ter visitantes de vários locais, inclusive de outros estados, que têm participado e colaborado com as nossas palestras também. Temos até mesmo, não sei se ele está presente ainda, a presença de um amigo que mora na Argentina, chamado Antônio Bruni, que aqui estou, olha aqui, ó, nosso querido Bruni. O Bruni é muito ativo, muito presente, mas temos pessoas de São Paulo, de Santos, estou vendo aqui a Delma, por exemplo, que é de Santos, amigos de outros centros, como é o caso do Antônio Carlos Amorim, e outras pessoas de vários locais. Então, nós temos tido a satisfação de receber pessoas que não são estritamente do Herculano. E sempre fazemos o convite, porque a gente está considerando que é uma oportunidade de troca de ideias. Quem acompanha essas palestras, acompanha também, tem acompanhado também a diversidade de visões e de abordagens que a gente tem trazido para cá. E isso é o espiritismo, é o debate, a análise, a reflexão, que tem visões diferentes, às vezes até sobre o mesmo assunto. E como a gente está tendo a oportunidade de gravar as palestras, a gente está avaliando que isso vai ser uma grande contribuição para o próprio debate espírita. Nós temos essa intenção, essa pretensão também. Muito bacana. Eu me referi a essa pergunta porque eu queria fazer um convite, mas esse convite ele se destina especificamente aos trabalhadores espíritas, aqueles que trabalham na casa espírita. Quase todos os presentes. Isso. Nós temos um encontro mensal que se chama PROTRAB, Programa de Apoio ao Trabalhador Espírita,
onde nós fazemos encontros uma vez por mês, buscando conversar a respeito de temas que preocupam o trabalhador. Porque nós, durante a semana, atendemos muitas pessoas. Agora, naturalmente, reduzimos o atendimento, porque nós estamos fora do centro espírita. Mas até bem antes da pandemia, trabalhadores, de uma forma geral, aplicam passe, fazem palestra, atendem na entrevista fraterna, atendem na reunião mediúnica, enfim. E nós pensamos, já há um tempo atrás, que o trabalhador espírita também precisa de ajuda. Ele atende muito, mas não se atende com muita frequência. Ele enxuga lágrimas, mas normalmente ele mesmo acaba enxugando as suas silenciosamente dentro do seu quarto, sem dividir quase nada com ninguém da sua dor, do seu sofrimento, porque ele foi indicado para servir. Então, nós fundamos um encontro, um programa que atende ao trabalhador, onde ele conta suas necessidades, conta seus anseios, suas preocupações, suas angústias e divide experiências, como se fosse um grupo terapêutico. E é sempre a última sexta-feira do mês. Portanto, a Camila tem o meu contato, não é, Camila? Aquele meu WhatsApp. Quem quiser participar, sendo trabalhador espírita, nós teremos agora, no dia 28, um novo encontro, na última sexta-feira do mês. É só passar uma mensagem para nós, deixar o nome, o centro que trabalha, e nós vamos incluir no grupo para passar o link. Também vai ser um encontro na plataforma Zoom, como fazemos, e geralmente temos em torno de 45, 50 pessoas participando mensalmente. É um número bem interessante, bem bacana, as pessoas têm gostado, e eu quero fazer esse convite para aquele que estiver interessado em participar conosco, será muito bem-vindo. Agradeço o convite, Aldenise, e gostaria sempre que houvesse atividades que podem interessar as pessoas ao Centro Espírita, contasse com a gente do Herculano. Nós somos da primeira hora da criação da USE Distrital Penha. O Herculano sempre esteve presente nas atividades de união do movimento espírita da Penha, participou também de movimento de mocidades, participou também da organização das primeiras atividades voltadas para a infância aqui na nossa região. E temos convicção de que a união entre os grupos espíritas é fundamental. Então, estamos à disposição, sempre que quiser divulgar alguma coisa, aparecer na nossa reunião para fazer uma propaganda. Agora que está mais fácil, né? Que é só ligar o Zoom, fique à vontade. E quero também estender isso para o Osmar, para o Aloísio, para todos que participam aí mais ativamente das atividades da USE. A nossa casa é uma casa que valoriza a relação com os grupos espíritas, os centros espíritas, sempre com aquele desejo de união e respeito, né, que uns devem ter pelos outros, né? Muito obrigado, viu, Aldenise, pela sua palestra, pela sua presença aqui. Quero agradecer também a presença de todos os convidados. Nós sempre temos aqui, nas quintas-feiras, como estava dizendo, a presença de palestrantes que trazem diversas visões aí sobre o espiritismo. Na semana que vem, nós temos como convidados o Antônio Carlos Amorim e a Suzete Amorim, que, aliás, estão presentes aqui, né? Pelo menos o Antônio Carlos está presente. Eu queria saber, Amorim, sobre o que você vai falar na semana que vem. Oi, Mauro. Olha, quem está programando o tema é a Suzete. E como ela está ocupada ali com outras questões, eu não sei dizer agora. Mas tem alguma coisa a ver com a participação das pessoas no centro espírita. Então, é nessa direção.
Muito bom, Amorim. A experiência da Suzete e do Amorim na gestão de centro espírita, grupo espírita, desde a época de mocidade, né, Amorim? Mas também do movimento espírita é muito grande. Então, se vocês puderem dividir um pouco dessa experiência aqui, para nós vai ser uma coisa muito boa. E também vai servir de registro para essa enciclopédia que nós estamos montando aqui no Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires. Então é isso aí. Na semana que vem, Antônio Carlos Amorim e Suzete Andreotti Amorim vão ser os protagonistas aqui nas nossas palestras de quintas-feiras. Alguma coisa a mais aí? Algum recado a mais? Não, por hora é só. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Denis, senhor Osmar, Mari, seus lindos, satisfação em revê-los. Saudade de vocês. A Shirene, eu acredito que tenha saído, mas é importante que a gente mantenha, mesmo que à distância, esse contato. Eu escuto bastante das pessoas no grupo de estudos que nós temos na quarta-feira, dizerem que, às vezes, só de ver pela tela que seja, já dá uma motivada, né? Então, é bacana a gente manter esse contato, essa união e trocar experiências. Muito obrigada. Ok, boa noite a todos. Eu vou parar de gravar